Trabalhando como metalúrgico por 10 anos e cuidando do pai e de sua família, Marco não esperava que aos 30 anos de idade, uma doença rara de nascença fizesse com que ele perdesse completamente a visão. De uma vista, ele é completamente cego e da outra tem apenas 1% de visão. Eu tive um problema genético que de nascença, né? Chama artério e veias, problema congênito. E depois como ele foi se agravando até trazer a cegueira? Esse é um problema que, conforme você vai ficando mais velho, ia crescendo e ele vai crescendo junto, né? E infelizmente essa malformação minha, ela é muito rara, porque a maioria das malformações elas dão na frente, né? Nos órgãos, né? Igual braço, perna, mas a minha deu no nervo óptico, perto dos occipitais do cérebro, atrás. O caso de cegueira que ele possui é irreversível. Olha, no meu caso, a minha malformação foi como ganhar na Mega Sena acumulada 10 vezes, né? Então hoje existe pesquisas, né? Existe pesquisa, igual o meu caso é um caso raro no mundo. Os meus exames foi para Harvard, esses lugares para ser estudado, né? Porque é muito complexo e por enquanto não há reversão, né? Existem pesquisas e isso é a longo prazo. Mesmo após adquirir essa deficiência, Marcos não se deixou abater. E o que para muitos seria motivo de limitações, para ele foi uma nova forma de levar a vida. Na verdade, a deficiência visual, assim, no meu dia a dia não me impede, né? Porque graças a Deus eu me locomovo. Hoje eu consigo viver com a deficiência, mas de outra forma, né? Adaptado com ela. Ele encontrou no esporte uma maneira de combater o ócio. Foi então que sua vida começou a mudar completamente. Na verdade, o esporte entrou na minha vida como um remédio, né? Porque eu fui procurar no primeiro instante da minha cegueira, né? Você não consegue dormir, você passa por muita dificuldade, né? Eu acredito que muitos entram em depressão ou ficam ansiosos. Eu tinha uma ansiedade muito grande, como eu enxergava e de repente eu parei, né? É como bater um carro a 300 por hora no muro, né? Sua vida vira de ponta cabeça. Então eu tive que procurar ajuda profissional, que é um clínico, né? E ele me encaminhou para psiquiatria e ele falou que eu não tinha depressão, mas sim uma ansiedade, que eu precisaria fazer alguma atividade física. E foi onde que eu comecei a treinar na academia. E peguei gosto. Nas modalidades goalball e arremesso de peso com disco e dardo, ele é campeão. Os treinos começaram há cerca de 1 ano atrás e os resultados logo vieram. Ele foi o primeiro deficiente a trazer uma medalha para Sertãozinho. As medalhas que eu tenho, os feitos que eu tenho, isso foi o ano passado, a primeira medalha de bronze que eu ganhei nos Jogos Regionais. Primeiro deficiente a trazer uma medalha para a cidade, para Sertãozinho, né? Na verdade, todas, né, são importantes para mim, mas existe umas que são, assim, sabe, com todo carinho. Essa do arremesso de peso lá que eu trouxe vice-campeão do Brasil, de Porto Alegre. A prata, né? Porque o ouro é de Manaus e ele foi campeão mundial, que o Brasil foi campeão mundial paralímpico, né? Marcos, que sempre viaja para competições dentro e fora do estado, diz que a acessibilidade de pessoas deficientes em Sertãozinho é melhor que em algumas capitais, mas que ainda é preciso melhorar. Eu acredito que Sertãozinho está na frente de muita cidade grande. Muitas. Tem muita cidade grande que não tem a acessibilidade que Sertãozinho tem numa rodoviária ali da Sertran, né? Então, de parabéns, sabe? Hoje, bancos, acho que tem um Banco do Brasil que desde onde você entra, na rampa, já começa, sabe? Agora existem muitos lugares, igual eu estava em Porto Alegre esses dias, uma capital muito grande,
que não tem uma infraestrutura assim para que um cego se locomova, igual tem aqui em Sertãozinho. Sertãozinho acho que precisa melhorar, assim, né? Melhorar como muitos precisam se melhorar, mas pelo porte da cidade, eu acredito que Sertãozinho está bem avançado, muito bem na frente de outras capitais muito maiores que tem aí no Brasil. Rose, mulher de Marco, dedica tempo integral ao marido. As atividades dele que ele necessita, no caso de preparar os suplementos, que ele faz uso de suplementos alimentares, a alimentação, quando é necessário ter que sair com ele para a rua para acompanhá-lo, tem locais que realmente ficam difícil dele ir sozinho, dele conversar, mas é uma atividade normal, entendeu? É um dia a dia normal. Dentro de casa, a gente, às vezes até eu esqueço que ele não enxerga e ele me pergunta alguma coisa e, ó, tá ali, você não tá vendo? Entendeu? Por quê? Porque o Marcos, como ele falou, ele não nasceu com a deficiência. Ela foi adquirida aos 30 anos, mas eu não vejo a deficiência dele como um problema para mim. Entendeu? Dá um trabalho normal de como conviver com qualquer deficiente? Dá. Mas as atividades são normais, o dia a dia é normal, a convivência é normal, entendeu? Como um casal normal, não afeta em nada, não. Apesar da inclusão social e acessibilidade para deficientes ter aumentado, para a Rose ainda há muito a ser mudado. Então, eu acho interessante que, de um tempo para cá, a inclusão ela veio com uma força maior, porque até então ninguém fazia essa parte de inclusão em escolas, em empresas, não tinha esse trabalho que hoje em dia eles têm feito. Eu acho muito importante porque não só para o deficiente adulto, mas para o deficiente criança, né, onde eles têm que estar em meio à sociedade sem preconceito nenhum. Então, a inclusão dessa pessoa na sociedade é muito importante, porque as pessoas não têm que ver que o deficiente adulto ou criança, eles têm que ser excluídos, eles têm que ter um espaço deles. Não, eles têm que participar das mesmas coisas de uma pessoa normal, não deficiente. Né? Ele pode frequentar qualquer lugar sem problema nenhum. Então, essa inclusão que há algum tempo já veio com essa força, e acredito e torço para que ela cresça ainda mais em todo o meio social, vai ser bom para qualquer deficiente, porque ele não vai se sentir discriminado, né? Ele vai se sentir um cidadão normal dentro de uma sociedade, podendo ter as suas atividades normais. Marco manda um recado de superação a todas as pessoas. Eu acredito que a superação, independente da pessoa, ela ter deficiência ou não, com deficiência ou sem, a superação acredito que está dentro de cada um. E o recado que eu deixo para aqueles que têm a deficiência, que não é fácil conviver com deficiência, que eles não desanimem. Tenham fé, acreditem que os sonhos deles vão se realizar, porque acreditem em Deus, primeiramente em Deus, e nunca deixe de sonhar, nunca pare de ter fé. Não ligue para que essas pessoas que têm um preconceito, porque você está usando uma bengala, ou você está numa cadeira de roda, ou você tem outra deficiência. Não ligue para isso, porque existe, sabe, coisas que são piores do que ser deficiente, né? O preconceito. Não ligue para isso. Sempre lute, não desanime, né? Porque Deus, ele está olhando por nós. E como ele olha para todos, sem deficiência, ele não faz distinção de nenhum, né? E que eu digo sempre, quem tem fé nunca morre, e quem tem fé nunca para. Esse é meu recado que eu deixo.